Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate. Canto 1, capítulo 3. Krishna é a fonte de todos os avatares. Verso 27. Todos os rishis, manos, semideuses e descendentes de Manu, que são especialmente poderosos, são porções planetárias das porções planetárias do Senhor. Entre esses inclui também os Prajapatis. Versos 27. Todos os rishis, manos, semideuses e descendentes de Manu, que são especialmente poderosos, são porções planetárias das porções planetárias do Senhor. Entre esses inclui também os Prajapatis. Vamos ao sânscrito? Fechado o microfone dele. Perdão. Rishayo Manavo Deva Manuputra Mahanujasa Kalo Sarve Harer Eva Sapraja Patayasmrita. Om Hagyana Chimirandhasya Gananjana Shalakaya Chakshurunmilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Shanti 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 Swaha Hari Om. Muito embora eu tenha nascido na mais obscura região da ignorância, conhecido como o Jagat, ou a manifestação cósmica universal, assim chamado mundo material, e tendo eu, alma condicionada, desamparada, vagando nos ciclos repetidos nascimentos e mortes desde tempos imemoriais, o mestre espiritual, devido à sua compaixão pelo progresso espiritual da alma condicionada, aprisionada ao samsara, está abrindo os meus olhos com o archote do conhecimento transcendental à revelação védica. A tal mestre espiritual, que é compassivo, sóbrio e pleno de conhecimento, eu ofereço minhas respeitosas reverências com o meu coração pleno de gratidão. Portanto, Tatastu, que assim seja. Jaya Gurudeva, Jaya Prabhupada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor, divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna. Muito bem. Muito bom dia a todas as pessoas presentes aqui na sala, acompanhando a nossa auspiciosa dinâmica na sala dos mantras, dando esse passo aí importante, nas nossas existências auspiciosas e vamos dizer assim, que nós não apenas dizer, mas a gente pode fundamentar isso, de certa forma, essa é não necessariamente a nossa melhor versão, mas a nossa melhor oportunidade, tá? E como é que nós sabemos disso, né? Como é que a gente pode fundamentar isso daí? Porque falar é algo que nós podemos fazer, e isso é algo muito comum para todas as pessoas que sabem falar ou que podem falar.
Mas fundamentar aquilo que se fala, isso muda o contexto. O Carl Sagan é um cientista na década de 80, ele produziu um documentário chamado Cosmos, um documentário muito bonito. Ele, como pensador, ele fez a seguinte declaração: sempre que houver uma grande declaração, isso requer uma grande demonstração. Grandes declarações sem demonstrações equivalentes é um truque das palavras. Então, uma afirmação requer, né, uma contextualização para ser justificada. Nós estamos fazendo a leitura do Srimad Bhagavatam. Agora nós estamos fazendo o canto 1, capítulo 3. Krishna é a fonte de todos os avatares. O nome Krishna se refere, Krishna significa aquele que é todo atrativo, tá? Aquele que é belo, aquele que é todo atrativo. Então você pode pensar, Krishna é uma pessoa específica, com características específicas, é verdade, mas se você pensar que a pessoa Deus, a pessoa suprema, controla todas as instâncias, né, da criação, então você tem aí uma pessoa que é um atrator. Nós temos, por exemplo, buracos negros são atratores, centros de gravidade. Então, esses buracos negros, eles atraem tudo ao redor. É um atrator. Então, a pessoa suprema é um atrator. Ele atrai a todos, controla todos. Então, isso é todo atrativo. Mas um atrator não inclui o atributo beleza. Só significa que é um atrator. Entretanto, Krishna é um atrator que também possui a qualidade da beleza. Então, ele é todo atrativo. Esse é um sentido para Krishna. Apesar de que, né, a pessoa suprema, se nós considerarmos Vishnu, ele também possui beleza. Então, ele também é todo atrativo. Tá? Agora, todos os rishis, como está falando aqui no verso, todos os rishis. Rishis significa aquele que conhece o Isha. Isha significa o controlador supremo. Isha significa aquele que controla, aquele que é o centro de gravitação da existência de todos os outros seres. E rishis são aqueles que estão atraídos ou encantados, hipnotizados pelo Isha. Rishi significa aqueles que foram hipnotizados pelo Isha. Eles dão um exemplo de um passarinho, que é um pássaro chamado Chakora. Esse pássaro, ele à noite, ele tem uma característica, que ele vai para uma árvore e ele fica assim, olhando para a lua, e ele fica paralisado. Tem aqui no Brasil, tem um passarinho que fica paradinho assim, parece uma pedra, ele fica parecendo uma pedra. Ele fica nos tocos de árvores, assume a cor, parece uma extensão do galho da árvore e fica paradinho ali. Mas eles ficam paradinhos, né? Então você pensa que eles estão paralisados. Na verdade, eles são espertinhos, que eles ficam com a boquinha aberta, eles ficam paradinhos. Os insetos acham que é um galho, vêm e eles abocanham o insetozinho. Essa é a função deles estarem paradinhos. Só que esse pássaro chamado Chakora, ele faz isso durante a lua, somente a lua quando está na parte crescente. Então ele fica parado com a boca aberta, assim, parecendo um pedaço de árvore, um toco, uma pedra, alguma coisa assim. E os sábios comparam os rishis a esse pássaro Chakora. O pássaro Chakora, quando vê a lua cheia, fica em estado de encantamento, com a boca aberta, esperando o néctar, bebendo o néctar da lua. Eles dizem que eles bebem o néctar, se alimentam do néctar da lua, do soma. Na verdade, eles ficam com a boquinha aberta, esperando o passarinho, o insetozinho pousar, né, para poder se alimentar. Mas eles dão essa metáfora. Então, os rishis são aqueles que, ao contemplar a beleza do rosto de lótus do Senhor Supremo, ficam em estado de encantamento, com as suas bocas abertas, entoando mantras, absorvendo, bebendo o néctar dessa beleza transcendental. Esse é rishi. Então, sempre que você pensar em rishis, você pode pensar no ser encantado com a beleza do Senhor Supremo devido aos conhecimentos. Tá?
Manos, nós somos descendentes. Aqui, olha, vai mencionar os Prajapatis, lá embaixo. Entre esses, incluem-se também os Prajapatis, tá? Prajapatis, em sânscrito, a borboleta chama-se Prajapati, né? Em grego, borboleta é metamorfose. A metamorfose ou psique é borboleta. Em sânscrito é Prajapati, tá? E Prajapati também é um termo utilizado para representar a classe de semideuses ou de devas que são a origem de onde surgem os humanos, os seres humanos, tá? Eles são chamados de manus, tá? Aqui aparece, ó, todos os rishis, manus, semideuses e descendentes de Manu, ou seja, Manu se refere a uma pessoa, mas é uma dinastia, é um grupo de pessoas, tá? E essa instância, eles têm dentro da história, né, que é da epopeia do conhecimento védico, esses manos, eu já falei algumas vezes sobre isso daí, né? Eles sucedem-se uns aos outros, tá? Então eles têm um tempo de, como se fosse o presidente da República. Entra um, sai, entra outro, sai, entra outro. Então esse mano, ele é o gerente de uma egrégora, que é uma produção em grande escala, que não apenas cultiva as colônias, eles geram as colônias. Por exemplo, vamos dar só um exemplo aqui bem simples, tá? Vou tentar fazer um paralelo aqui racional para esse assunto. A nossa Terra só tem uma Lua. No sistema solar, é raro, não no sistema solar, mas de um modo geral, é muito raro, é raríssimo, um planeta ter apenas uma única Lua. Ou ele não tem nenhuma, ou ele tem mais do que uma. Por exemplo, Marte tem mais de uma, né? Saturno tem, sei lá, Júpiter tem 60, Saturno tem mais de 80, e por aí vai. Tem planetas que têm 300, 500 luas. A nossa Terra tem apenas uma única lua. E essa única lua, ela é do tamanho perfeito para gerar uma gravidade para controlar a rotação da Terra, para ter as diferentes estações. É muito calculado, tá? O que os Vedas descrevem é que essa civilização de Manos, eles seriam, na escala de Kardashev, o equivalente de civilização nível 4, nível 5, entre 4 e 5. Então, a civilização desse nível consegue fazer viagens intergalácticas num curto período de tempo, e eles possuem tecnologia de antimatéria capaz de moldar um local, tornando esse local cultivável para o surgimento da vida. Então, o que eles fazem? Eles eliminam as luas excedentes, ou então eles reúnem as luas excedentes em uma única lua, fundem essas diferentes luas em uma única, para dar o tamanho exato, para controlar a rotação do planeta, quando o planeta está numa zona habitável, e aí esse local torna-se cultivável, ou seja, para o surgimento da vida. Do nosso ponto de vista, vai durar aí uns 4 bilhões de anos. Do ponto de vista deles, 4 anos, 4 meses, né? Assim, em termos de diferença de time. Por exemplo, eu tenho aqui um jardim, tá? Eu preparei uma terra, um ambiente, há um ano atrás. E agora, esse ambiente já consegue receber plantas. Isso foi planejado. O ambiente não era... Ele tinha um potencial, mas ele não era absolutamente pronto. Então, aí agora eu tornei ele pronto. Agricultores costumam fazer isso com frequência. Pessoas que vão construir estradas também fazem isso com frequência. Eles deixam o ambiente plano para depois vir na estrada. Isso é um sistema de engenharia que funciona entre humanos. A gente consegue fazer isso aqui. Esse sistema de engenharia também é utilizado por essa civilização, nível 4, nível 5, que são aquelas que reproduzem a vida no sistema, na galáxia, nos diferentes sistemas solares. Então, eles identificam sistemas solares, planetas
em zonas habitáveis, em condições de reproduzir a vida, e através de tecnologia de futuro, baseado em antimatéria, eles conseguem transformar esse planeta, mudar a rotação, calibrar a rotação, e depois de uma certa quantidade de tempo, começa naturalmente, não é que eles vão lá e trazem um embrião, injeta na Terra, não é assim. A criação universal já é constituída com o potencial de gerar a vida. Isso é uma criação de Deus, já é um potencial de gerar a vida, tá? O que eles fazem? Eles simplesmente moldam o ambiente para que essa vida apareça naturalmente. É igual alguém que, sabe, como você, por exemplo, o mato, ou a grama, ou qualquer outra planta. Não necessariamente você precisa, num certo ambiente, colocar a semente. Você, só mexendo na terra, já surge o produto que você quer. Às vezes, você precisa colocar uma semente específica se você quer um tipo de produto específico. No caso dos rishis, que são os pensadores que conseguem entender códigos de criptografias, aí é necessário uma pequena interferência genética. E aí eles fazem também pequenas interferências genéticas que conseguem pegar um nativo local com características de um primata um pouco melhorado e fazem alterações genéticas para que esse primata um pouco melhorado desenvolva um cérebro capaz de fazer decodificação de códigos criptografados, como, por exemplo, aprender a ler, aprender a escrever, aprender matemática. Basicamente, isso é decifrar códigos criptografados. Por exemplo, tem um texto aqui diante de mim. Todos os rishis, manos, etc. Para nós é uma coisa simples, é só ler. Mas, em realidade, o que está acontecendo é que o meu processador, que é o meu cérebro, está quebrando códigos criptografados e transformando isso em informação racional, tanto para mim quanto para aqueles que me ouvem. E assim é na fala, nos gestos, enfim. Tudo que nós fazemos em termos de comunicação é quebrar, geração de códigos criptografados, quebra de códigos criptografados e transformação de códigos criptografados em informações racionais pragmáticas. É assim que a gente consegue fazer as coisas na vida. É basicamente isso daí. E para o planeta Terra produzir um cérebro capaz de fazer esse tipo de elaboração, então é que essa civilização chamada Mano fazem pequenas alterações genéticas no nativo local para que ele desenvolva a capacidade cerebral a esse ponto. Então, isso já é interferência direta. Agora, os planetas da criação universal, em alguns ambientes, já têm o potencial de gerar a vida. Então, o que eles fazem? Fazem pequenos ajustes técnicos no ecossistema para que a vida surja. Daí é que eles entram com investimento genético. E esses cientistas que produzem cérebros capazes de fazer quebra de códigos criptografados são chamados manos, a civilização manu. É tipo, você tem biólogos, você tem geólogos, você tem astronautas, você tem cosmólogos, você tem, sabe, diferentes tipos de áreas da ciência. Então, você tem os manus. E esses manus são especialistas em identificar ambientes potencialmente capazes de reproduzir a vida e trabalhar nesses ambientes para que essas vidas surjam. Tá? Tem uma classe de identificadores que rastreiam as diferentes áreas do universo e identificam as colônias, as potenciais. Daí vem um outro grupo de cientistas que aguarda que o tempo de maturação seja suficiente e fazem as alterações genéticas, introduzindo códigos genéticos rishis, que é para transformar primatas um pouquinho melhorados em seres humanos civilizados. Aí é chamado civilização védica. Por isso que tem na escala da evolução, você tem até dos primatas, de repente você tem um salto que sai dos primatas e entra já no homem com o cérebro, e aí eles estão tentando encontrar esse elo perdido. Isso é alteração, interferência, é uma aculturação que dá origem aos pensadores de futuro, chamados Homo sapiens, capazes de entender a civilização védica. Então é assim que eles trabalham. E a nossa Terra não é a única. Existem outras, são várias, são muitas terras. Nós fazemos parte de um arquipélago de 9 ilhas, chamado Ilha Vritas. São 9 planetinhas parecidos com a Terra, tem uns que são maiores, mais desenvolvidos, tem uns que são menores, ainda agora eles estariam o quê? Na Idade das Pedras, talvez. Então, só que eles estão bem distantes um do outro para nossa segurança. Tanto porque se a gente vai num local assim, a gente pode interferir o ecossistema no ambiente, quanto se a gente vai para uma terra um pouco mais desenvolvida, isso pode nos assustar.
Então, as distâncias universais são necessárias para a preservação dos ecossistemas. Por isso que a gente não consegue encontrar com facilidade planetas habitáveis, para nossa segurança, e porque os cientistas já sabem que nós somos um pouco nervosinhos, e a gente sai por aí querendo destruir tudo, cortar tudo, queimar tudo, roubar as propriedades dos outros. Então, eles mantêm as crianças um pouquinho separadas, que é para elas não se machucarem, caso elas se encontrem. Então, as distâncias universais têm uma função de segurança também, tá? E esse mano está sendo mencionado, todos os rishis, manos, semideuses, que são devas de uma categoria, um tipo de civilização, já é como se eles fossem, vamos colocar, os semideuses já seriam como se fossem os bilionários, né? Aqueles que não têm muita coisa para fazer e ficam nos iates e tal. Esses daí são outro tipo de classe. Os descendentes de manos são os cientistas, aqueles que trabalham realmente, né, para a manutenção da estrutura universal. E os descendentes de mano somos nós, por isso nós somos chamados de humanos, ou seja, aqueles que vieram de manos, aqueles que são gerados pelos manos, são os cientistas que reproduzem colônias como a Terra, que cultivam e educam e são responsáveis por colônias semelhantes à Terra, tá? Então, todas essas formas universais, e aí, para aqueles que são têm uma mente mais científica, né, que estiverem aqui na sala, que têm um ceticismo racional saudável e quiserem conferir essas informações que eu estou dando, é só estudar um pouco sobre a escala de Kardashev, que vai entender com mais precisão isso que eu estou falando, de acordo com o que está sendo revelado aqui, ou mostrado aqui no texto védico, tá? Que é a conta fecha. Se você pega a escala de Kardashev e esse texto, a conta bate, tá bem? Então, todas essas formas são ou manifestações diretas do Senhor Supremo, ou são manifestações secundárias, refratárias, etc. Nós somos centelhas, as entidades vivas, diminutas, chamadas Jiva, nós somos Jivas. Nós somos de uma categoria somos de uma raça, vamos dizer assim, chamados Jivas. Porque existem, você pega assim a constituição, a substância, Deus, e aí, para poder ficar racional, elas são divididas em 3 categorias, para ficar racional, tá? Não é que elas param por aí, isso é só para a gente conseguir razão. Então, você tem a potência interna, essa potência interna seria Deus propriamente dito, e aí não é uma pessoa só, é uma civilização inteira. Daí você tem a potência marginal, que é marginal, não é... Por que marginal? É porque fica no meio, tá? A potência intermediária chama-se Tatassa Shakti, que é a do meio. Essas são as jivas, são as centelhas, as diferentes entidades vivas, como nós, por exemplo, que interagimos com a simulação. E aí você tem a Bahiranga Shakti, que é a terceira potência, que é a potência que gera a simulação, que é aquilo que nós chamamos de mundo material. Então você tem uma potência interna, que é a potência Deus propriamente dita, a potência intermediária, que são as jivas, essas somos nós, e a potência externa, que é a manifestação cósmica universal, que é conhecido também como, né, o mundo material. Em termos védicos, isso é chamado de simulação ou Maya, como você desejar, tá bem? Agora, como potência intermediária ou potência pequenina, nós somos chamados Jiva Tattvas. Tattva significa verdade. Vishnu Tattva significa a verdade referente à potência Deus, ou seja, tudo aquilo que está na natureza Deus. E Jiva Tattva significa a verdade relacionada com a centelha divina. Então, Jiva Tattva, verdade divina. Vishnu Tattva, verdade suprema. E Mahatattva significa simulação, a verdade ilusória, a verdade que não é verdade. Tá? Então, é assim que funciona. Então, a nossa categoria, a nossa raça existencial é Jiva Tattvas, ou seja, centelhinhas divinas. Essa é a nossa natureza. E como centelhinhas divinas, como refrações da luz, nós somos partes integrantes da civilização Vishnu Tattva, ou seja, da civilização Deus. Então, tem a civilização Deus e nós somos emanações da civilização Deus. Então, nós somos cidadãos do céu. Só que estamos iludidas pela opulência do Supremo, que é a Mahatattva, que é a ilusão chamada material. E o Senhor Supremo, Vishnu, como soberano, amoroso, compassivo e gentil, quer que as entidades vivas não vivam na periferia, assim, sem recursos, sozinhas, isoladas. O rei, o soberano, quer que os seus cidadãos cheguem mais perto
para que elas possam ter todos os benefícios dos direitos que elas têm como cidadãos do universo, da existência. Por isso que o Supremo está o tempo todo dizendo: filhinha, filhinho, você não gostaria de vir um pouco mais perto? Porque aqui tem todos os recursos que você precisa. Se você fica longe demais, a gente não consegue te acessar. Chega um pouquinho mais perto, não é? Talvez alguém pode perguntar assim: mas por que eu deveria chegar tão perto assim? Bom, então eu acho que talvez o Guilherme Arantes poderia resolver essa pergunta aí, né? O Senhor Supremo, ele tem essa natureza. Como eu sou feliz, quero ver feliz, quem andar comigo, vem. Quem me chamou, quem vai querer voltar para o ninho e reaprender a sonhar. Então é assim, como eu sou feliz, quero ver feliz quem andar comigo. Como nós somos partes integrantes da dinastia Vishnu, que é a dinastia suprema, a dinastia Deus, essa pessoa suprema é compassiva, é amorosa, é inteligente, é do futuro. Pessoas do futuro normalmente são inteligentes, amorosas e compassivas. Então, essas pessoas são altruístas, elas não conseguem ser felizes quando há outros que não são. Eles só conseguem ser plenamente felizes se todos estiverem felizes. Então, o Supremo, vendo a condição da entidade viva, empobrecida, nascendo e renascendo, e triste por isso daí, ele está o tempo todo dizendo: filhinha, você não gostaria de vir ficar comigo? Porque você está longe, você está passando dificuldades aí nesse país estrangeiro. Por que você não volta para a casa do papai, que a gente consegue tudo o que você precisa aqui? É assim, mais ou menos isso, tá? E nós somos descendentes de Mano. Então, quando você fala assim, mano, ou mana, você está em torno do mantra védico, tá? Bem antigo mesmo, que se refere a você como descendente dessa civilização de educadores, geólogos, biólogos, geneticistas, chamados Manu, tá? Ou Prajapatis, tá bem? Então, nós somos descendentes de Manus. Isso não significa que nós somos produtos de laboratório, não é isso. É que nós somos, o corpo humano, né, foi geneticamente modificado para ficar melhor, tá bem? Não é assim, eles são benéficos, eles são inteligentes, eles são pacíficos, eles são gentis, então eles não fazem nada que nos prejudique. Eles só fazem coisas para nos melhorar, para nos ajudar a gente a ter, né, melhor consciência do sentido da nossa existência e do nosso destino final, que é despertar no lar, despertar no Supremo. Essa é a prerrogativa principal da civilização védica, do conhecimento védico e de todos os sábios que são responsáveis pela educação da humanidade. Ok? Muito bem. Obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.